derme da superfície, que entrem no coração. É por causa dessa sede que você até me evita e prefere qualquer outra coisa, menos me ouvir. Porque você, conquanto tenha sede, você ainda não quis crer para ser saciado. Tem muita gente que carrega e leva a sede até o último momento. Eu conheço gente que até sabe aonde está a solução. Sabem aonde está a solução. Levam a sede até o último momento. Mas não vêm para terem a solução final, como diz a Escritura no profeta Jeremias. Há um texto no profeta Jeremias que é a antítese disso aqui e que eventualmente ilustra perfeitamente bem o modo como você está vivendo. Preste atenção no que eu estou dizendo. Aqui em Jeremias 2,13 está dito o seguinte: porque dois males cometeu o meu povo, diz o Senhor. Presta atenção. Dois males cometeu o meu povo, diz o Senhor. A mim me deixaram. Primeiro mal é esse, a mim me deixaram. Eles decidiram que é possível viver sem mim. E viver com Deus não é carregar um crucifixo, nem uma cruzinha, nem uma medalhinha, nem uma fitinha do Senhor do Bonfim, nem um amuleto cristão. Não, isso é coisa de pagão, alienado, coitado, que não sabe de nada. Não, isso não tem nada a ver com levar Deus na vida, nem carregar um Novo Testamento com você, nem achar que Deus cabe nas pequenas representações da sua superstição cristã. Não, eles me deixaram. Quando se diz isso aqui em Jeremias, se está falando de cortaram a relação, cortaram a intimidade, cortaram o néctar, cortaram o alimento. Eles não comem, não bebem, não sorvem, não vivem mais de mim. Como se Deus fosse o sol, ele está dizendo, eles vivem nas grutas, eles não saem mais para receber a minha luz que os revigora. Se Deus fosse água, ele diria, eles não bebem e não mergulham mais no meu amor. Se Deus fosse pão, ele diria, eles preferem passar fome ou comer comida plástica do que se alimentarem do trigo eterno que eu sirvo a eles. Esse é o sentido de a mim me abandonaram, deixaram de viver de mim. Dois males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me abandonaram, eu que sou o manancial das águas vivas, eu que sou o manancial das águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus, que é o manancial das águas vivas. E o segundo mal que cometeu o meu povo, o primeiro foi esse, me deixaram, me trocaram pelo quê? Pelo segundo mal. Cavaram eles mesmos. Que imagem extraordinária! E nos dias de Jeremias, era uma imagem do apego deles à religião, enquanto abandonavam a Deus. Deus mesmo estava abandonado, eles não queriam vida íntima com Deus, obediência à palavra de Deus, não. Eles deixaram a Deus de lado e cavaram cisternas. Eles construíram algo com o que se iludissem. Nesse caso aqui, convergiram todas as suas energias para o labor religioso.
cavaram cisternas, cisternas rotas, seus cultos, seus sacrifícios, suas missas, suas práticas ritualísticas. Eles acharam que isso podia ser algo com que eles substituíssem a vida com Deus de verdade para valer. 2 males cometeu o meu povo. Deixaram a mim, que sou o manancial das águas vivas, e acharam que podiam viver de tapiação, de religião nos dias de Jeremias. Nada com Deus e tudo com a religião. Tudo com os falsos profetas, tudo com os sacerdotes do engano. E eles aprofundavam cada vez mais a cisterna. Mas as cisternas eram rotas. A religião na qual eles colocaram toda a esperança, que era a religião do templo de Jerusalém, antes da destruição, do sacerdócio, dos cultos, das oferendas. Jeremias diz, em nome de Deus, é o Senhor falando por Jeremias, dizendo, essas cisternas religiosas que eles cavaram para eles são rotas. As águas não ficam lá, nem se acumulam, são absorvidas, desaparecem. Todo dia eles têm que voltar para tentar fazerem algum tipo de catarse psicológica, bebendo a água que não fica, que não é viva, que é artificial, como eu vejo todo dia hoje. Um monte de gente, o que não falta é gente indo à cisterna. Milhões vão à cisterna, por que não dizer mais de 1 bilhão de pessoas praticamente no mundo cristão, para não falar dos outros grupos humanos, de outras expressões de civilização. Todo mundo vai às cisternas rotas, mas tem alguns que vão com muito mais culpa, sabe por quê? Porque eles sabem quem é o manancial da água da vida, como é o seu caso. Mas deixou a palavra, o evangelho puro e simples de lado e fez opção pelas cisternas. Mas você vive em profunda insatisfação, você não notou ainda. Tudo que não lhe falta é cisterna religiosa, é cisterna de culto, é cisterna de evento. E você vai e volta com sede, volta com sede, volta com sede, volta vazio, volta angustiado, volta carente, volta cheio de desespero, cheio de tesão, cheio de sofreguidão, cheio de agonia, cheio de dor, cheio de necessidade de anestesia. É você. Você que vive de catarse em catarse. Sejam as catarses religiosas, sejam hoje em dia as catarses dos coaches, que te chamam todo dia para mais uma catarse, mais uma catarse. E você sabe que isso é tão viciante quanto a religião é viciante, quanto o crack é viciante. Diferentemente daqueles que bebem da água da vida e que não precisam voltar todo dia a nenhum lugar para beber daquela água, do contrário, não vão sobreviver àquele dia. Quem volta todo dia, volta por prazer e alegria, mas não por necessidade, porque o coração fica pleno, fica cheio, fica saciado, fica completo, você me entendeu? 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, que não seguram nada, tudo é passageiro. Você sabe absolutamente do que eu estou falando, só não entendeu, se determinou fechar os ouvidos para não compreender o que eu estou dizendo, para não ter que entender, para não ter que processar, para não ter que se converter, para não ter que se voltar para mim, que sou o manancial das águas vivas, diz o Senhor. E isto, prossegue João no capítulo 7, verso 39, dizendo, isto Jesus disse
com respeito ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem, os que nele crescem. Você veja que para receber o Espírito Santo basta crer. Não é preciso fazer 3 meses de jejum, entrar em estado de sofreguidão desesperada, clamando, 1 ano de joelhos em cultos e cultos e cultos. Não. O Espírito Santo é dado assim, just like that. Para quem crê. Em qualquer lugar, não precisa ser num templo. Jesus disse, entra no teu quarto. Pode ser andando pelo deserto, como foi com o tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes, batizado por Filipe no deserto de Gaza, que ficou cheio do Espírito Santo, porque creu. O Espírito Santo é dado a quem crê, é dado agora a você. Eu não sei onde você está. Mas tem gente me assistindo num motel com uma menina ao lado que não é a sua esposa. E o seu coração, desde que você ligou aí, porque você está acostumado a me ver, seu coração começou a arder, 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 e a dizer, o Caio está falando comigo, Deus está falando comigo, e agora tem um constrangimento poderoso dentro de você. E você começou a crer. Antes você só gostava, agora você começou a crer. E o Espírito Santo, se você invocar comigo e disser Espírito Santo, vive em mim, e eu quero viver para ti, por isso vive em mim. E viver para ti não é virar beato, viver para ele é viver cheio de amor, de vida, de verdade e de justiça. Isso basta. O Espírito estará em você. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso com respeito ao Espírito Santo, que me habita. É por isso que isso não acaba dentro de mim, porque não sou eu quem produzo, é o Espírito Santo. Eu sei perfeitamente a diferença entre eu fazendo um discurso e entre eu pregando a mensagem com os rios da vida, com o Espírito Santo jorrando de dentro de mim, porque ele me habita. E nunca me desabitou, nem nos piores dias da minha vida. Eu nunca fiz nada sem o Espírito Santo. Ele suportou os meus piores dias, tanto quanto ele se alegra em mim nas minhas maiores alegrias. Ele é o Espírito Santo que vive em mim, que é a água viva que jorra de dentro de mim. E ele hoje já nos foi dado. Jesus já foi glorificado, o Espírito Santo já nos foi dado e nunca mais nos será retirado. É definitivo para todo aquele que crê, você entendeu? Não tem volta. Ele não vai e vem, ele não vai e vem. Ele não é o espírito do ioiô, ele é o Espírito Santo que sela as palavras vinculadas a ele, como Paulo em Efésios 1. Ele diz que o Espírito Santo nos sela, é o Espírito da promessa. E diz que se nós somos infiéis, ele todavia permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é o Espírito da vida, me habitando inarrancavelmente. Por isso, minha salvação é eterna. Deus comigo é para sempre. Você entendeu? Espírito Santo que me habita. Eu só espero que você não perca tempo. É para você tomar posse, meu amigo, tomar posse, crer e dizer é meu, e é eterno em mim, ninguém tira de mim. Mas não perca tempo com papo furado, como na sequência aqui, pessoal que estava ouvindo isso lá em Jerusalém, há 2000 anos, no templo, olha só o papo furado. Então,
Os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: ele é verdadeiramente o profeta. Legal, mas não. Ele é o manancial de águas vivas. Ele é o próprio Senhor, que é o manancial de águas vivas. É mais que um profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Aleluia. Há alguns que chegam a essa certeza, como aqui agora entre nós. Tem gente dizendo: que palavras lindas. Esse homem que representa Jesus é um profeta. Cara, eu posso ser o profeta, mas aquele que fala em mim é o Senhor dos Senhores e é dele que vem esse manancial de águas vivas, você entendeu? Ele é o Cristo, e ponto. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? E começa as perguntas, as dúvidas: é ou não é? De onde é? Qual a origem? Me explica. Já começou a procrastinação. Outros diziam: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi. Aí pronto, já deixaram a água viva, já deixaram o Espírito Santo, já deixaram a experiência, caíram na geografia da teologia messiânica. Aí começou a conversa teológica, e aí o Espírito Santo já não está presente, já começa só a elucubração. Eu espero que você não perca seu tempo. Uma filosofização que não produz nada. Só distrai você da possibilidade de ficar cheio de Cristo, cheio do Evangelho, de invocar o Espírito Santo agora. E de ter renovado dentro de si esse manancial. Você pode se tornar um cumprimento de Ezequiel 47, andando, ambulante. Eu me sinto um cumprimento de Ezequiel 47, porque Jesus vive em mim, fazendo brotar esse manancial de águas vivas. E faz 48 anos agora, fez 48 anos, no dia 18 de julho, que eu me tornei um chafariz. Saindo água por todos os lados na história. Um chafariz de água viva. E essa fonte se renova. E eu vejo que por onde quer que essas águas passem, por onde quer que essas águas passem, tudo se renova, tudo se faz novo. Até as regiões mais recônditas do meu ser, do meu inconsciente, até o meu mar morto mais profundo, tem sido visitado pelo Espírito Santo, em sonhos, em penetrações íntimas, que fazem com que tudo no meu interior vá sendo revivido e não fiquem partes ocultas a essa luz e a essa penetração da boa nova que faz brotar vida de Deus em todos os lugares do meu ser. Até nos meus pantanais, até nos seus pantanais. Esse é o milagre que acontece, que está prometido. Cada um entende perfeitamente a multiplicação dessas linguagens metafóricas. Não há ninguém que seja tão imbecil que não consiga entender aquilo sobre o que se esteja falando aqui. Eu só espero que você não caia em dissimulação. E ao invés de chegar e dizer ele é o Cristo, é o meu Cristo, não adianta dizer ele é o Cristo. Como eu encontro muita gente que me ouve falar sobre ele e diz: esse acerca de quem você fala é o Cristo. Mas deixa para lá, só reconhece e vai embora dizendo: olha, aquilo que o Caio prega é Cristo mesmo, viu? É o Evangelho mesmo, viu? É Jesus mesmo, viu? Mas eles próprios não levam nada com eles, não ficam cheios d'água viva, não bebem pela fé. Só sabem que é o Cristo. Outros dizem: é legal pra caramba, mas é mais uma alternativa, é o profeta. Tem muitas outras, essa é uma boa, é legal. Como tem muita gente que me ouve aqui assim. É legal pra caramba.
O que o Caio fala é muito legal, é cheio de sabedoria. Ele é um mestre, é um profeta de Cristo, que também era um mestre, um profeta. Segundo essa interpretação, ao invés de ser o manancial da água da vida. E tem aqueles que entram em discussão, ao invés de quererem para si, querem discutir teologia, qualquer outra coisa, religiões comparadas, quem é o melhor, quem é o maior. Ah, que desgraça. Jesus, a tua palavra foi anunciada com verdade, com inteireza, com clareza, com amor, com sinceridade e com fé. E eu quero pedir que agora, nesse instante, miraculosamente, alguém queira, alguém diga, eu creio, e te invoque. Eu também me lembro agora daqueles que já se confundiram, e são milhões, pensando que tu és a religião e que estar na religião é estar em ti, confundindo o manancial de águas vivas com a cisterna que os homens cavam, que os homens criam, com as suas bordas doutrinárias, com os seus adereços teológicos, como era nos dias de Jeremias, só uma cisterna, enquanto eles tinham abandonado o manancial das águas vivas. Eu te imploro por esses que ainda não foram esclarecidos, que não entenderam que religião é um fenômeno humano e que a espiritualidade do Evangelho tem a ver com a fé que se entrega por amor e pratica o amor como fé, andando contigo todo dia. Por favor, traze essa luz e que o clamor da tua voz seja ouvido sem interrupções por nós e que a nossa resposta seja nova, como está sendo nova a minha resposta enquanto eu falo e eu sou um chafariz. Ao mesmo tempo eu digo de novo, sim, 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 sou, em nome de Jesus. Salva-nos das cisternas rotas, dos enganos e das tentativas de nos anestesiarmos, ao invés de simplesmente te acolhermos. Salva-nos de apenas dizermos Ele é o Cristo e não nos submetermos à palavra da vida. Ou dizermos Ele é um profeta e te relativizarmos no panteão dos homens interessantes. Ou de cairmos em discussões improdutivas que adiam para sempre o benefício eterno que decorre de, pela fé, bebermos de ti, até nos tornarmos um chafariz de ti mesmo. É o que eu te imploro que aconteça miraculosamente agora, na vida de muitos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.